Pronto. Tá gravando agora, tá? Então, a gente terminou a aula discutindo, a aula anterior, né? O modelo de Bohr, que é um modelo, vamos dizer assim, pré-quântico, né? E ele apresenta... Por que eu digo que ele é um modelo pré-quântico? Porque ele já tinha uma ideia de quantização de energia, né? Para que o Bohr justificasse o movimento dos elétrons em torno do núcleo, a gente até tinha comentado sobre isso na primeira aula, né? Pelo modelo de Rutherford, a proposição era que o elétron ficasse orbitando ao redor do núcleo, né? Só que a física da época já esclarecia que esse movimento ele era inconsistente. Pelas leis da física clássica, o elétron deveria entrar em órbita, mas ele deveria cair no núcleo, como um corpo entra numa atmosfera e cai. Para que o Bohr conseguisse explicar o porquê isso não acontecia, ele, de maneira quase que intuitiva, vamos dizer assim, quase no feeling, né? Ele considera a existência de energias quantizadas. Então, e ele se baseia, né, vamos lembrar, ele se baseia na proposta do Max Planck, que ao resolver o problema do corpo negro, disse, olha, a energia, na verdade, ela é emitida em pacotes. Né? Na escala microscópica, nesse mundo quântico, esse mundo micromicroscópico, a energia é liberada na forma de pequenas porções, que são os chamados quantum de energia. E o modelo de Bohr tinha uma série de outros problemas, né? Então, a ideia da quantização ela foi boa, a gente explica muita coisa que ocorre na natureza pelo modelo de Bohr, mas ele tinha uma série de inconsistências, né? Duas dessas inconsistências, eu queria chamar a atenção de vocês, a gente falou no finalzinho da aula passada, eram já com inconsistências bem difíceis de se responder. Uma delas era o princípio da incerteza, proposto por Heisenberg, tá? Isso em volta de 1927, quer dizer, Einstein já tinha ganho o prêmio Nobel, a química quântica lá já era uma ciência mais consolidada, embora com muitas controvérsias ainda, né, muitos conceitos que fogem da nossa compreensão trivial, mas ela já era uma ciência bem estabelecida, né? Já se sabia que quando você interage com a matéria no mundo microscópico, você vai observar determinados comportamentos esquisitos, tá? E um outro comportamento que já tinha sido sugerido pelo de Broglie é o comportamento dual da matéria. Tá? Existe um experimento que eu vou mostrar para vocês aqui, o experimento da fenda dupla, que basicamente confirma o caráter dual. Então, esses dois experimentos, esses dois caras, né, o de Broglie e o Heisenberg, eles propõem postulados quânticos que tornam necessária a revisão do modelo de Bohr. As coisas que se descobrem a partir dessas duas pessoas, né, o de Broglie e do Heisenberg, fazem com que os cientistas olhem para o modelo do Bohr e falem, olha, isso aqui precisa de reformas. E aí entra o modelo quântico do Schrödinger, tá? Bom, vamos falar um pouquinho dos dois, antes da gente entrar no modelo de Schrödinger. Esse cara que vocês estão vendo aí é o Heisenberg, tá? Ele veio de uma família muito abastada. O pai era professor, ele tinha muito interesse na matemática. Isso é uma coisa muito interessante quando a gente começa a estudar um pouco da vida desses caras, né? Eu gosto um pouco de ler sobre isso. Leio menos do que gostaria, por falta de tempo. Muitos deles, pessoal, tiveram problemas seríssimos na escola tradicional. Sabe essa escola que a gente tem hoje, né? Essa escola que a gente tem hoje, ela existe há mais de 200 anos, né? Uma das poucas coisas que não evoluiu na velocidade que a gente gostaria é o sistema de ensino. Vocês são vítimas desse sistema de ensino, eu também sou, né? Esse ensino tipo cala a boca e decora, manja, aula dada, aula estudada, aquela coisa sem espaço para reflexão. Então você pega, por exemplo, o próprio Heisenberg, o próprio Einstein. O Einstein tem uma história célebre dele, né, que fala que certa feita os pais foram chamados na escola pelos diretores, pelos coordenadores, e saíram da escola assim, basicamente desenganados, porque os caras chegaram e falaram: olha, seu filho ele tem problema mental, né? Ele não consegue se adaptar, ele é indisciplinado, ele não consegue cumprir as tarefas que são propostas para ele. E, portanto, a gente não consegue enquadrar ele no nosso sistema. E isso para mim, né, me faz refletir um pouco sobre quantas mentes brilhantes nós acabamos desperdiçando, inclusive as próprias nossas mentes, né? Elas poderiam ser muito mais brilhantes do que são
mas por falta de um estímulo adequado, por falta de uma educação um pouco mais inclusiva, né, no sentido de vamos participar do processo, né, acabou que não aconteceu. Então, vamos dar uma lida sobre o princípio da incerteza, que é uma coisa muito bizarra. Então, ele fala aqui, ó, o princípio da incerteza, na verdade, assim, antes de eu falar do princípio da incerteza, né, vamos imaginar que eu esteja estudando elétron sob o ponto de vista de uma partícula. Até agora, o elétron é uma partícula, ok? Tem carga, massa, gira em torno do núcleo, tem velocidade. Toda partícula tem algumas características que são absolutamente detectáveis, com alta precisão. Exemplo, massa. Exemplo, velocidade. Exemplo, posição. Haja vista a mecânica clássica que descreve essas três coisas muito bem, né? Se a gente está estudando na física cinemática, é porque eu consigo determinar com alta precisão a velocidade de uma partícula e a posição dela. Tanto é que existem equações de velocidade por tempo, posição por tempo, ok? O que o Heisenberg percebe é que quando você entra no mundo microscópico e começa a querer detectar esta partícula, ou melhor, não detectar a partícula, mas detectar essas propriedades da partícula, né? Massa, posição, velocidade, você começa a se ver num beco sem saída. Por quê? Porque se você consegue detectar a velocidade de uma partícula com alta precisão, a determinação do lugar onde ela está é totalmente impossível de você fazer. Tipo, se você quer detectar onde ela está, você não consegue detectar a velocidade. Se você quiser detectar a velocidade, você não consegue detectar onde ela está. E esse princípio da incerteza, durante muito tempo, foi considerado basicamente uma piada entre os físicos. Tá? Só que o Heisenberg consegue mostrar isso, primeiro, matematicamente, e as experiências começam a revelar este comportamento. A experiência que eu vou mostrar para vocês é o experimento da fenda dupla, tá? Que vai mostrar que em algumas situações a matéria se comporta de um jeito totalmente imprevisível. Peraí. Pronto. Ah, agora foi aqui. Eu não estava vendo. Perdão, gente. Desculpa. Estava tão entretido aqui que eu acabei não vendo o chat. Na verdade, o chat não, ela pedindo. Beleza, já foi aqui. Tudo bem. Então, vamos terminar de ler aqui. Tal princípio estabelece, olha o que ele fala. Tal princípio estabelece um limite na precisão com que certos pares de propriedades de uma partícula são conhecidos como variáveis complementares. Então, por exemplo, a gente sabe que a posição de uma partícula depende da sua velocidade. Concorda? Para uma partícula que está em movimento, quanto maior a velocidade dela, maior a variação de posições que ela vai ter ao longo do tempo. Tá? O que o Heisenberg propõe é que quando você olha para a partícula lado a lado, quando você se aproxima dela quanticamente, né, você tem uma relação de incerteza, que ele diz, ó, quanto menor for a incerteza na posição da partícula, maior será a incerteza no seu momento linear. Para quem não lembra o que é momento linear, talvez vocês não tenham visto na escola com esse nome. Peraí. Oh, Jesus. Aqui. Essa expressão que vocês estão vendo aqui, ó, momento linear, é, na verdade, o que a gente chama na física de quantidade de movimento. Tá? Para quem não lembra, a quantidade de movimento é uma grandeza vetorial, que era conhecida também pelos físicos como momentum, né? Quem fala sobre isso de maneira assim muito própria é o Newton. O Newton chama essa propriedade da matéria de momentum, tá? M vezes V. Então, o momento, ou momento linear, tem a ver diretamente com a velocidade da partícula.
Então, se eu quiser medir o momento dela, eu não consigo medir a posição com muita precisão. Existe um limite nas medidas, né? E isso é uma coisa que sempre intrigou os físicos, porque você fala assim, meu, mas como que você tem um limite de precisão numa medida? E aí, existem vários químicos que... E vou dizer para vocês, assim, sem medo de ser feliz. Se vocês perguntarem para qualquer pessoa por que isso acontece, isso não é um mecanismo esclarecido até hoje. Por que que quando você olha para o elétron e procura onde ele está, você não sabe calcular, você não consegue medir a velocidade? Ou, quando você olha para o elétron e quer medir a velocidade, você não consegue medir onde ele está. Então, parece que o elétron ele se comporta como matéria só quando você observa fenômenos em escala macro. Quando você tenta ir para a estrutura do átomo e olhar para ele sozinho ali, o elétron, eu e você, ele perde o caráter material, o corpuscular, e entra no caráter quântico, tá? Então, esse é um problema que surgiu, fez com que surgisse a necessidade de um modelo quântico, tá? Beleza. Aqui eu tinha mostrado, deixa eu ver se eu tenho... Peraí. O de Broglie. O de Broglie, ele propõe que, do mesmo jeito que a onda tem um caráter dual, ou seja, as ondas eletromagnéticas, né, muitas vezes, para serem explicadas, eu adoto um modelo de partícula, como o Einstein fez, mas às vezes eu uso o modelo de onda. Então, para explicar uma refração, para explicar uma difração, para explicar uma interferência, eu preciso admitir que a luz é uma onda. Para você explicar, por exemplo, certos fenômenos, como o efeito fotoelétrico, você precisa admitir que a luz é uma onda, é uma partícula. Então, se a luz tem um caráter dual, o de Broglie, ele vai propor que a matéria também tem. Também. Tá? E ele propõe, ele é audacioso na proposição, porque ele não só propõe isso, que ele monta uma equação, que é chamada de equação de de Broglie, para você calcular o comprimento de onda de uma partícula. Tá? A equação de de Broglie é igual a lambda, né? O lambda seria o comprimento de onda da suposta partícula, quando é observada em nível quântico. Esse lambda é igual a H sobre m vezes v, que é o que ele chamava de momento da partícula. Tá? Essa equação, ela suscita algumas reflexões, né? Porque, por exemplo, quando a gente está dando essa aula para uma turma maior, normalmente começam a surgir aquelas teorias da conspiração na ciência, né? Do tipo assim, então, peraí, Danilo, quer dizer que se matéria pode ser onda, significa que eu posso refratar, eu posso sofrer efeito Doppler, eu posso sofrer interferência, eu posso sofrer refração? O de Broglie vai dizer que, na verdade, esse comportamento ondulatório ele só é observável em partículas muito pequenas com velocidades muito grandes. Tá? Vamos lembrar aqui, pessoal, que esse número H, chamada constante de Planck, ele vale 6,6 vezes 10 elevado a menos 34 joules vezes segundo. A unidade não importa muito, tá? Mas ele é um valor muito pequeno, tá? Para que uma partícula tenha um lambda que seja observável, né? O que é um lambda observável? Um comprimento de onda que você consiga detectar. Para que o lambda de uma partícula seja observável, esse número aqui, ó, tem que ser pequeno. Então não é qualquer condição. Por exemplo, você não vai conseguir observar um comprimento de onda de um ônibus. Por quê? Porque esse modelo de propor que a partícula é uma onda, ele só funciona em nível microscópico. Então é a química quântica brigando com a química clássica, tá? Beleza? E nessa condição, ele reforça a ideia que já se tinha desconfiança por causa do experimento da fenda dupla, tá? O experimento da fenda dupla,
ele já tinha sido enunciado quase 80 anos antes de tudo isso que eu estou falando, tá? Eu vou mostrar para vocês uma coisinha para vocês entenderem o que é o experimento da fenda dupla. Gente, só um minuto. Espera aí. Manter. Tá, beleza. Tem que ir bem devagar aqui, tá? Senão ele trava. Acho que eu estou precisando fazer alguma atualização nele. Peraí que eu vou trocar minha tela agora. Pronto. Bom, para você entender o experimento da fenda dupla, eu preciso mostrar para você o que significa uma difração de onda, tá? Então, vocês estão vendo aqui uma espécie de um sistema, tá? Aqui é um anteparo, isso aqui branquinho é um anteparo, tá? Aqui é um outro anteparo. Esse botãozinho aqui, ele vai emitir uma onda luminosa, uma onda eletromagnética, tá? Eu posso controlar a frequência que eu quero dessa onda, tá? Eu posso aumentar a frequência, eu posso diminuir aqui, ó, tá? Eu vou controlando a frequência e vou observando cores diferentes. O que eu vou fazer? Eu vou lançar uma onda de luz, tá? Admitindo que a luz é uma onda eletromagnética, e nós vamos observar o que vai acontecer com essa onda a partir do momento que ela for incidir no anteparo, tá? Aqui eu posso controlar a amplitude dela, tá? Quero chamar a atenção de vocês para isso aqui, ó. Vamos aumentar a amplitude para você entender melhor isso. Pronto, vamos aumentar bem a amplitude. Ó. O que a gente está percebendo aqui no desenho, né? Primeiro, vamos diminuir, a fresta está bem fininha. Quanto mais fina for a fresta, mais eu consigo observar o fenômeno de difração. Veja só. O fenômeno de difração consiste em basicamente uma onda conseguir contornar um obstáculo. Tá vendo? Ó? Essas linhazinhas claras, azuis que vocês estão vendo, são regiões de crista e vale, aliás, de crista. As regiões escuras são as regiões de vale, tá certo? A gente percebe que ao difratar, a onda, além de contornar o anteparo, ela dá uma diminuída na sua amplitude, tá vendo? Ó? Ou seja, ela vai perder um pouco de energia, tá? Nesse simuladorzinho, a gente não consegue observar um outro fenômeno ondulatório que está acontecendo aqui, ó. Porque tá vendo essas ondas que batem nessa região do anteparo? Elas deveriam bater e voltar, por reflexão. Mas aí o desenho ia ficar, a animação ia ficar muito poluída e os caras acho que resolveram não fazer isso, tá? Beleza? Tá, ó, se eu trocar o comprimento de onda, eu tenho uma outra luz se propagando, tá? Professor, toda onda difrata? Resposta, sim, tudo depende do tamanho do buraco, tá? Para que a onda, deixa eu tirar esse gráfico um pouquinho aqui. Para que você consiga observar a onda difratando satisfatoriamente, o tamanho do buraco que você está vendo aqui tem que ser mais ou menos o tamanho do lambda dela. Então, se uma onda tem um lambda pequeno, para ela difratar, ela precisará de um buraco pequeno. Por isso que a gente não consegue ver a luz difratando pela porta. Você consegue ver o som difratar pela porta, né? Quando você está com a porta aberta e fala, quem está do outro lado da parede escuta, porque o som difrata. Porque o som é formado por ondas que têm grandes lambdas. Então ele consegue passar por um buraco grande e difratar. A luz tem esse problema, tá? Muito bem. O que acontece com essas ondas se nós dobrarmos a fenda? Experimento da fenda dupla. Tá vendo? Isso aqui é o experimento da fenda dupla. Quando eu coloco duas fendas bem pequenas, a ponto de fazer com que as ondas difratem, eu vou perceber primeiro a difração, mas eu começo a perceber regiões de interferências de ondas, ok? As regiões mais claras que vocês enxergam
são regiões onde as ondas bateram crista com crista e sofreram interferências chamadas construtivas. A onda fica maior. Quando duas cristas colidem, ela fica maior, ela cresce. As regiões escurinhas que vocês estão vendo nessa parte aqui, indicam regiões de interferência destrutiva. Quando uma crista bate num vale. Quando uma crista encontra com um vale, esses dois componentes ondulatórios se anulam. E aí você diminui a amplitude da onda, chamada, então, interferência destrutiva. Tudo bem? Quando eu colocar o gráfico, você vai perceber nitidamente isso. Ó. Tá? Isso aqui é o padrão de interferência de ondas, que a gente ouve tanto falar em apostila, né? O padrão de interferência do experimento da fenda dupla. Muito bem. Qual é o resumo da ópera, pessoal? Espera só um pouquinho. Ó, se eu separar mais as ondas, eu consigo perceber um outro padrão de os buracos, ó. Eu começo a perceber um outro padrão de interferência, ó. Vou aproximar os buracos, ó. Aproximei bem. Você vê percebendo padrões de interferência totalmente diferentes, tá vendo? Se eu aumentar a fenda, quer ver? Espera só um pouquinho. Deixa eu voltar para uma fenda. Ó, você vê que a fenda tá bem pequenininha. Quando a fenda tá bem pequenininha, a onda, ela difrata horrores. Olha o que acontece com a difração se eu aumentar o buraco. Percebe que tem umas regiões que começam a sair como se não estivessem difratando? Ó, você percebe a difração só na borda. Então, isso explica por que a luz não difrata na porta. Para a luz, que tem um comprimento de onda muito pequenininho, o buraco tem que ser do tamanho de um átomo, praticamente, para ela difratar. Só que é possível fazer isso no laboratório. A difração da luz foi feita em 1830. O que o de Broglie propõe? Eu consigo fazer isso com elétron. Então, agora você vai fazer o seguinte, você vai imaginar... Espera aí. Ó. Você vai imaginar o seguinte, que esse aparelhinho aqui, ele vai jogar contra os obstáculos um feixe de elétrons, que são, teoricamente, partículas. Quando a gente joga partículas por buracos, o que seria esperado? Que as partículas batessem aqui no anteparo e seriam bloqueadas, e as partículas que atravessassem o anteparo iam bater aqui na parede. Qual era então a proposta? Bom, se o elétron é uma partícula, eu devo deixar esse elétron se propagar e eu vou observar aqui na tela manchas, duas manchas. Uma mancha relativa à passagem de elétrons por aqui e uma mancha relativa à passagem de elétrons por aqui. O que se observou na realidade foi justamente o que vocês acabaram de assistir. Quando o experimento era feito com elétrons, os elétrons se propagavam dessa forma aqui. Como é que os caras descobriram? Porque vocês percebem que tem algumas regiões aqui da parede, ó, que bate nessa região padrões de onda de interferência construtiva. Então, essa parte aqui, ó, toda ela ficou manchada com elétrons, sugerindo que os elétrons também se comportassem como onda, tá? Esse experimento ele ficou muito famoso porque foi a partir desse experimento feito com elétrons. Então, se vocês ouvirem falar no experimento da fenda dupla com elétrons, saibam que esse experimento é um dos mais importantes para, vamos dizer assim, confirmar o caráter dual. Então, o que se coloca aqui? Peraí, vou trocar de... Deixa eu só fazer aqui uma mudança. Não, peraí. Deixa eu fazer um negócio aqui. Vou desligar aqui. Aqui tem um desenho, mais ou menos, explicando o que eu queria contar, o que eu mostrei para vocês aqui. Peraí que eu vou compartilhar aqui. Pronto.
Espera aí. Ué. Por quê? Vocês estão vendo a tela do PowerPoint agora? Espera aí. Pronto. Espera aí que eu estou tentando resolver o problema aqui, tá? Pronto. Acho que agora vai. Pronto. Ok. Agora só falta F5 aqui. Acho que era por causa do programinha aberto. Tem um monte de coisa aberta aqui. Bom, então, o que que o experimento da fenda dupla mostrava? Deixa eu voltar aqui nesta imagem. Ó. Opa. Aqui, ó. Então, o experimento da fenda dupla, que é o que eu estava mostrando para vocês, ele foi feito primeiro com a luz, tá? E aí vocês vão observar a imagem no canto esquerdo superior, tá? Ali o experimento feito com a luz já era conclusivo no que diz respeito ao comportamento ondulatório da luz. Então, se você fizesse duas fendas bem pequenininhas e fizesse a luz atravessar as duas fendas, voltou? Oh, eu fui lá ligar a internet de novo. Nossa, mas está muito ruim hoje. Gente do céu. Hoje está impossível. Eu fui olhar o celular agora de vocês, está todo mundo com pistola aqui. Ai, gente. Vocês estão... Voltei. Acho que agora melhorou. Ela estava oscilando demais. Pronto, tô aqui, gente, perdão. Sorry. Ficou mó tempo gravando nada, tá ligado? Porque, tipo, quando eu saio, tem um dispositivo aqui que ele não para de gravar. Tipo, mesmo se eu cair assim, ele continua gravando. Então tem um pedaço que tá gravado do nada. Assim, tipo. Ai, meu Deus do céu. Pronto. Meu Deus do céu, 15 horas. Pronto. Então, voltando aqui. O experimento da fenda dupla, quando feito com elétrons, apontava para um resultado como esse que vocês estão vendo aqui. Tá? Então, se o elétron de fato é uma partícula, eu dispararia o feixe de elétrons, esse feixe de elétrons atravessa o buraco
e eles vão bater em lugares específicos e pontuais, tá? No entanto, quando o tubo de raios catódicos foi disparado na fenda dupla, observou-se esse tipo de coisa no detector, ó. Tá? Essas manchas claras e escuras são regiões do detector onde as ondas batiam, ou seja, o elétron se propagando como uma onda. As partes mais claras indicavam os pontos de interferência construtiva e as partes mais escuras indicavam as colisões de interferência destrutiva. Tá? E esse experimento, embora ninguém saiba explicar o porquê isso acontece, né, isso tem a ver com a dualidade, ele foi usado pelos físicos para reconstruir um modelo de átomo. Né? Então, assim, nós temos evidências claras, inclusive experimentais, de que o elétron tem um caráter ondulatório. Então, a proposição do Schrödinger era esquecer que o elétron é matéria até certo ponto, embora nos números quânticos, né, existam informações relativas à matéria, considerando que o elétron é matéria. Então, o Schrödinger fala assim, olha, quem sabe se nós começarmos a considerar que o elétron tem um certo quê de onda, talvez nós consigamos montar um modelo mais consistente, tá? E aí, então, surge o modelo quântico do átomo propriamente dito, tá? Que é o modelo proposto pelo Schrödinger. Vou colocar aqui. Não tem como a gente entrar muito no detalhe do modelo de Schrödinger, pessoal, porque a matemática dele é tão pesada que não tem como você, no ensino médio, ter acesso a todas as ideias por trás da história, tá? Ó, conexão instável. Conexão instável. Voltou. Vamos ler algumas coisas aqui. E aí a gente vai tentar entender, na medida do possível, tirando aquilo que é importante para a gente para o vestibular. Então, o Schrödinger, ele propõe, vamos descrever o átomo por equações, tá? Equações matemáticas. Isso não era uma novidade. O modelo de Bohr tem equações, tá? A gente não fala sobre elas no ensino médio, mas ele tem equação de Bohr para o átomo de hidrogênio, tá? Lembra que o modelo de Bohr, ele era um modelo feito para átomos que têm um elétron só? O modelo de Schrödinger também. A equação de Schrödinger, ela funciona muito bem para o átomo de hidrogênio. Quando você começa a aplicar a equação de Schrödinger para átomos que têm vários elétrons, ela fura também. Ou seja, a gente não está nem perto de entender o que é o átomo de verdade. As conclusões, as constatações, elas vão mostrando para a gente que quanto mais você entra na intimidade do átomo, menos previsível ele se torna, tá? Bom, essa equação é chamada de equação de Schrödinger. Dessa equação, a gente vai obter funções de onda. Essas funções de onda são funções que enxergam cada elétron como uma onda, tá? Quando a gente trata essas funções matematicamente, e essa é a parte que a gente não vai entrar nesse mérito, quando você começa a trabalhar matematicamente com essas funções de onda, você começa a receber uma série de números que são soluções da equação. A gente fala assim, a equação de Schrödinger para o átomo de hidrogênio tem tais soluções. Tá? O que é uma solução de uma equação de Schrödinger? Cada solução de uma equação vai te dar um elétron do átomo. Então, a ideia é considerar o seguinte. O elétron... Tá? Eu queria chamar a atenção de vocês para essa frase aqui, ó. O Schrödinger propõe uma equação que contém termos de onda e também de partícula. Então, por exemplo, na equação de Schrödinger, aparece, por exemplo, frequência, mas aparece massa, aparece número atômico. Né? Quando você fala que um comportamento depende do número atômico, você está falando que ele depende do número de prótons. Então, você tem uma série de indícios de que realmente existe uma dualidade onda-partícula. Tá? Ele não só admite que o elétron é uma partícula, mas ele também admite que o elétron é uma onda. Qual é vamos dizer assim, o upgrade, né, que a gente pode citar em relação ao modelo de Bohr? O Bohr, embora já tenha falado que a energia é quantizada, isso é um caráter quântico, né? Ele ainda assumia que o elétron era uma partícula.
Então o modelo era bizarro. Aqui o Schrödinger já assume de uma vez por todas. Olha, o elétron ganha com a partícula, mas tem uns negócio de onda, tá? Então o elétron, ele é descrito por uma função. Tá. Só que o problema é o seguinte, essa função, ela tem 4 variáveis. E o problema é que as variáveis dela são quantizadas. Então, por exemplo, quando você escreve uma coisa assim na matemática, ó, f de x é igual a x mais 1. Isso é uma função, não é? De quantas variáveis? Uma só. Existem na matemática funções de 2 variáveis. A gente estuda isso no cálculo, no ensino superior, para quem vai para a área de exatas. Então, por exemplo, você escreve assim, ó, f de xy é igual a x2 mais xy mais y mais 3. Pronto, é uma função de 2 variáveis. E na matemática você tem funções de n variáveis. E o problema é que, geralmente, na matemática, essas variáveis elas são contínuas. Por exemplo, que valor... Opa! Quando você lê uma função, quando você lê uma notação do tipo f de x é igual a x mais 1, e eu falo para você assim, qual que é o domínio dessa função? Quais são os números que eu posso colocar no lugar do x? Todos os reais. Então, ela é uma função contínua. Ela admite todos os valores possíveis. O problema é que na equação de Schrödinger, essas variáveis são quantizadas. Então, vamos escrever isso aqui. Deixa eu apagar. Então, ó, para resolver o problema do átomo de hidrogênio, ele propõe a função e ele vai dizer, olha, essa função